Confiai nele, ó povos, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo capítulo 62, o verso 8. Com essa parte da Bíblia nós começamos o dia de hoje. A palavra de Deus poderosa para você nessa manhã. Confiai no Senhor, ó povos, derramai sobre ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Tenho certeza que se nós, no decorrer desse dia, seguirmos essas orientações da palavra de Deus, nós teremos um dia extremamente abençoado. Colocarmos tudo nas mãos do Senhor, esperarmos por Ele, abrirmos o nosso coração a Deus como um amigo faz para um outro amigo e termos a certeza que Ele estará ao nosso lado em todo momento para suprir as nossas necessidades. Será um dia de bênção, será um dia de vitória, será um dia onde nós teremos a certeza que a mão do Senhor esteve ao nosso lado. Quero convidar você, porque nós já começamos a estudar um novo livro da Palavra do Senhor, o livro de Números, e quero nessa manhã convidá-lo a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 2, o verso 1 e o verso 2. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. O capítulo 2, nós encontramos a maneira pela qual o Senhor organizou a nação de Israel para que pudesse ir em direção à terra de Canaã. Deus era o comandante. Era ele que orientava a nação de Israel. Era dele que procedia os comandos como a nação de Israel deveria marchar. E Deus pediu para que 4 grupos de 3 fossem formados para que eles pudessem marchar. Cada grupo deveria ter o seu estandarte, mas eles não deveriam se esquecer que cada tribo, que cada pai deveria ter nas mãos também a sua bandeira, o seu estandarte, para que a sua família pudesse seguir a sua bandeira e as famílias seguiriam a bandeira maior que designariam as tribos pelas quais eles estariam defendendo. Eram 4 grupos grandes de soldados, de homens preparados para a batalha, que diante dos seus adversários eles estariam prontos para defender o nome de Deus e o seu povo. No capítulo 2 nós encontramos que o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele organizou o seu povo para que, no momento de uma batalha, que todos tivessem condições de defender a todos. Ninguém ficaria desprotegido diante de uma batalha. Todos estariam cercados pelas forças do seu próprio povo. Deus os preparou para que eles pudessem ter condições e forças quando marchassem em direção a Canaã, eles pudessem conquistar a terra que Deus tinha prometido aos seus pais. Havia algumas razões pelas quais Deus pediu para que a nação de Israel se dividisse dentro desses 4 grandes grupos. A primeira delas era a facilidade para que eles pudessem se identificar. Quando procurasse alguém, eles saberiam em qual tribo, qual bandeira, eles poderiam encontrar essa pessoa. A outra era para que a genealogia de cada tribo, de cada família fosse preservada. Vivendo dessa forma, seguindo essas orientações, eles teriam como preservar a sua genealogia. Tornou-se fácil também para a distribuição da herança da terra quando chegasse em Canaã. Para que lado cada tribo iria? Onde eles iriam conquistar as suas terras? Deus então os organizou também com esse objetivo. Um dos outros objetivos era fazer com que a viagem se tornasse mais fácil. Eles teriam como suprir as suas necessidades no momento de alimentação, no momento para que pudesse tomar água, eles estariam próximos às suas famílias e eles mesmos mutuamente estariam se auxiliando. Havia uma bandeira maior que era levada à frente e as outras pessoas, as outras 3 tribos iriam seguindo essa bandeira maior. Mas cada tribo tinha a sua bandeira e cada família também tinha uma bandeira menor para identificar onde cada pessoa compunha a sua própria família. A tradição judaica sustenta a ideia que cada tribo tinha uma bandeira com a sua representação. A tribo de Judá, ela tinha como emblema da sua bandeira um leão. A tribo de Ruben tinha como emblema da sua bandeira um homem. A tribo de Efraim, a figura de um boi.
e a tribo de Dan a figura de uma águia. Dá para nós percebermos que o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus que preza pela limpeza, ele preza pela organização. Olhando para a maneira como ele conduziu o seu povo no deserto, creio que cada um de nós, nos dias de hoje, precisamos oferecer para Deus o que de fato nós temos como melhor. A tribo de Judá, ela ocupava uma posição de honra entre as outras tribos. Embora Judá não fosse o mais velho, mas Jacó, antes de falecer, lhe deu uma responsabilidade de proeminência, como sendo o filho mais velho. A própria bênção dada a Judá foi uma bênção diferente dada para todos os outros filhos. E Judá recebeu uma posição de proeminência entre outras tribos. Ele deveria ficar ao leste. Rúben era o irmão mais velho. É de fato o primeiro filho de Jacó. Mas diante da sua instabilidade de caráter, diante dos erros que ele cometeu na vida, o seu pai o destituiu de ser o filho mais velho. E ele foi então agora considerado como sendo um dos outros filhos de Jacó. E ele teve a responsabilidade de ficar ao sul da nação de Israel, que era uma posição inferior à de Judá. Detalhadamente, Deus designou onde cada tribo deveria ficar. Os levitas que trabalhavam para o Senhor, ele mesmo falou que os levitas deveriam ficar ao redor do santuário. Eles deveriam ficar acampados com as suas tendas voltadas para o local onde o santuário foi construído. E por trás dos levitas estavam as outras tribos que Deus designou em cada lugar onde cada uma delas deveriam ficar. Os eframitas, que eram da tribo de Efraim, eles deveriam ficar ao oeste. Eles eram os filhos de Raquel. Eles foram designados essa posição por Deus e ali eles deveriam também defender o povo do Senhor. Ao norte deveria ficar a tribo de Dan. Eles são os filhos de Jacó e Bila, mas devido à fraqueza de caráter, por eles terem se envolvido com os povos da terra, que era uma proibição da parte de Deus, eles deixaram de ser contados entre as 12 tribos da nação de Israel. Os levitas não foram contados entre as 12 tribos de Israel. Eles tinham uma responsabilidade em especial. Eles deveriam acampar ao redor do santuário, fazendo como se fosse um cordão ao redor do santuário. Eles deveriam proteger o santuário do Senhor. Eles tinham a responsabilidade de fazer as manutenções dentro do santuário. Deus deu um ofício específico para eles. Eles deveriam conduzir a vida espiritual. Eram separados para trabalhar diretamente para Deus em prol do seu povo, pedindo a bênção de Deus sobre a nação de Israel e conduzindo as atividades litúrgicas dentro do santuário para que Deus se mantivesse ali, abençoando a nação de Israel. Números capítulo 2, o verso 34, termina dizendo que os israelitas fizeram tudo aquilo que Deus pediu para que eles pudessem fazer. Eles seguiram as orientações do Senhor. Eles sabiam que o que Deus estava pedindo para eles de fato era o melhor. Era Deus o centro da nação de Israel. Ele estava no meio do seu povo. Era Ele que abençoava toda a nação de Israel. Dali do centro da nação de Israel saíam as ordens para marchar ou a ordem para permanecerem onde eles estavam. Acredito que foi por isso que Balaão, um dia olhando para a nação de Israel, de longe, ele contemplou e falou que quão belas eram as tendas do povo do Senhor. Meus amigos, Deus sempre quis ser o centro do seu povo. Deus sempre quis ser o centro da nação de Israel. Deus também nos dias de hoje, Ele quer ser o centro da nossa vida. Ele quer conduzir a nossa trajetória. Ele quer que nós permitamos que Ele se assente no trono do nosso coração. Não era por qualquer razão que Deus permitiu que o seu santuário ficasse no centro do acampamento entre os seus filhos, porque dali do centro, todas as tribos acampadas, voltadas para o centro, eles saberiam que o seu comandante estava no meio deles. Quando eles precisassem enfrentar alguma dificuldade, era para lá que eles deveriam recorrer. Quando eles vissem algum inimigo vindo na sua direção, primeiramente eles deveriam consultar ao Senhor. Diante da ordem de Deus é que de fato eles deveriam tomar as suas decisões a seguir.
Deus deveria ter a palavra primária e Deus também tinha a última palavra. Vivendo dessa forma, eles consequentemente viveriam felizes. Fica para nós nessa manhã aqui o mesmo conselho. Se nós permitirmos que a palavra de Deus seja a nossa primeira atitude a cada manhã, e quando nós encerrarmos um dia também, nós encerramos com a palavra do Senhor, tenha certeza que a nossa vida será uma vida cheia de bênçãos, protegida e amparada pelo Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, deixamos que o Senhor guie a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a tua paz em nome de Jesus.